Na minha opinião, Sorria 2 é um dos melhores filmes de 2024. You're not in control! I am! Oi, eu sou o Bruno Carmelo, hoje eu venho falar sobre o filme de terror Sorria 2, dirigido novamente pelo Parker Finn. Mas antes, não se esquece de seguir o canal do Meio Amargo aqui em cima, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Nessa trama, a Sky Riley, interpretada pela Naomi Scott, é uma cantora pop que passa a ser perseguida por uma espécie de força maligna que se manifesta na forma de um sorriso, e a partir disso a saúde mental dessa garota já muito frágil vai se deteriorando rapidamente. O funcionamento dessa força do mal é muito interessante porque ele não é facilmente classificável. Um personagem faz uma comparação com parasitas, como uma espécie de contaminação, ele também cita a possibilidade de ser como uma possessão, mas o fato é que ele não se encaixa em nenhuma dessas categorias mais comuns do cinema de terror e também não tem um nome próprio. Esse é um adversário que não mata as pessoas diretamente, ele faz com que elas mesmas se matem, pior ainda, na frente de outras pessoas. E o fato da grande expressão desse mal ser um sorriso é muito interessante porque é algo que a gente, obviamente, assimila a um gesto de gentileza, de cordialidade, quando uma pessoa quer demonstrar afeto, e é isso que aqui representa uma possibilidade de matar a Sky. Desde o início, essa franquia Sorria já estiliza um pouco o sorriso, né? Então os personagens têm esse olhar um pouco baixo, um sorriso exageradíssimo. Então, para uma cantora muito querida, que lida com vários fãs, que se apresenta em shows cheio de pessoas sorrindo, a possibilidade de que um sorriso venha a se converter numa forma de perigo adquire outras proporções. Para piorar a situação, a protagonista ainda sofre com um trauma recente. Ela sofreu um acidente de carro junto do namorado e ele faleceu. Ela mesma ficou com algumas cicatrizes muito profundas no corpo, tanto nas costas quanto no abdômen, além, obviamente, das cicatrizes emocionais dessa história, e conforme a narrativa vai passando, a gente vai compreendendo os detalhes do sentimento de culpa dessa garota. Dessa vez, o mal provoca alucinações em uma pessoa que, devido aos traumas e ao consumo de drogas num passado recente, está mais propensa a se descolar da realidade. Por isso, a Sky é uma personagem fascinante, bastante complexa. Ela é rica e famosa, mas ela sente que ela não tem privacidade nenhuma. Ela tem uma mãe que é tão carinhosa e tão protetora quanto uma empresária que cobra demais dela, que exige que ela se apresente mesmo quando ela não se sente bem. E no final, essa é uma pessoa muito querida por todos, mas que não tem amigo nenhum, que passa as noites no seu apartamento luxuoso completamente sozinha e que dispõe de todos os elementos que as outras pessoas considerariam essenciais para ser feliz, embora ela não seja. Para ajudar, a heroína não é uma dessas divas insuportáveis do mundo pop, pelo contrário, ela gosta de ensaiar, ela quer se apresentar bem, ela quer conquistar novamente a apreciação dos fãs, ela tem toda a vontade de ser uma boa profissional, mas o corpo não tá respondendo, ela tem muitas dores nos ensaios. Ela ainda enxerga o fantasma do namorado morto, além desse monstro que não quer largar do pé dela até que ela morra ou que ela se mate. E nesse papel, a Naomi Scott está ótima, ela apresenta uma variação emocional muito importante. Tem momentos em que ela enxerga esses inimigos, mas ela duvida da própria crença, ela fala, não, eu devo estar cansada. Em outros momentos, ela apenas se recompõe e volta a se apresentar. Depois ela perde o controle, mas o importante é que ela está numa situação eternamente pública. Ela está sendo vista o tempo inteiro. Então, embora ela esteja desesperada, ou com raiva, ou com medo, ela não pode chorar, ela não pode expressar nada do que ela sente, senão ela vai ser considerada louca ou drogada. E a atriz expressa muito bem a composição dessa pessoa que sabe que está perdendo contato com a realidade, mas não consegue evitar e que precisa demonstrar uma normalidade que não corresponde em nada com o que ela está sentindo. Apenas o espectador sabe o que se passa na cabeça dela e, nesse sentido, a gente é colocado na posição de cúmplices. Mas esse filme tem diversos aspectos narrativos, psicológicos muito interessantes. O que realmente chama atenção e faz dele um filme magnífico é a direção. O que a gente vê em Sorria 2 é um controle da direção, da mise-en-scène, do tempo e do espaço, de como trabalhar atores, da duração de um plano, de como explorar bem a fotografia, que é raríssimo. O Parker Finn sabe muito bem despertar medo e criar tensão apenas pela maneira de filmar um espaço ou de filmar um personagem. Ele prova, por exemplo, que o terror não precisa dessas muletas bem desgastadas, por exemplo, o vulto que passa no fundo do corredor, aquele gelo seco excessivo, ou que o terror aconteça apenas de noite. Nem precisa ter aqueles sustos muito velozes para fazer o espectador pular da poltrona. Pelo contrário, as pessoas quando começam com aquele sorriso assustador, elas ficam paradas um bom tempo, e justamente por causa dessa estranheza do tempo que persiste, do sorriso que não se desfaz, que a gente começa a ficar com medo. Outros elementos que ele e a direção de fotografia fazem é começar a olhar os espaços de maneira distorcida. Ele usa, por exemplo, essas lentes grande angulares que enxergam mais do que o olho enxergaria, porque elas distorcem, é como aquele olho de peixe da porta. E isso faz com que já seja um ponto de vista monstruoso, estranho. Depois, a câmera faz sozinha movimentos pelo quarto que não correspondem mais ao
olhar da Skye. Então a gente suspeita que seja um monstro olhando ou algum invasor admirando de fora. Por exemplo, quando a Skye está no seu gigantesco camarim, que é filmado como se fosse algo ainda maior, a gente vai ter um ponto de vista ali parecido com o da câmera de vigilância, do alto, angulado, como se ela estivesse de novo sendo observada. Em outro momento, a garota está na cozinha tomando água, quando ela sai do enquadramento, fica a garrafa d'água em cima da mesa e a câmera fica focada na garrafa d'água. E quando alguém foca no objeto por tanto tempo, a gente suspeita que ele é importante. Se a gente está olhando para essa garrafa, alguma coisa vai acontecer aqui. Ou seja, pelas simples escolhas de ângulo, de duração dos planos, a gente se sente tenso. O diretor sugere que algo muito ruim está prestes a acontecer a qualquer momento. E isso o tempo inteiro. Tem uns momentos de uma complexidade de direção, de coreografia de câmera e de atuação que são impressionantes. Por exemplo, dentro do carro, quando a gente tem o tal do acidente envolvendo a Skye e o namorado, a câmera está posicionada entre o motorista e o passageiro logo ao lado e ela fica girando. Então, conforme passa do rosto de um ao outro, a gente vai ver não só o que eles estão dizendo, gritando, mas também o que está acontecendo na estrada à frente e atrás deles. Isso aumenta a impressão do caos e também já sugere um efeito de uma colisão, o perigo da batida antes mesmo de ela acontecer. Essa câmera giratória, inclusive, me lembrou muito um filme de terror que eu adoro, que é Eu Vi o Diabo, um filme sul-coreano, que também tem o dispositivo da câmera giratória num carro em movimento e que também explora muitos planos sequências. Isso é algo que a gente vê de maneira também exemplar no Sorria 2. E para essa cinefilia mais jovem, o prazer do plano sequência está muito associado à impressão de dificuldade. Esses planos que não são interrompidos, que a gente liga a câmera e faz uma longa movimentação antes de desligar, parecem melhores porque eles são mais difíceis de fazer. Mas o plano sequência tem outros efeitos que são muito bons para o cinema de terror, como por exemplo de colocar o espectador no mesmo tempo do personagem. A gente acompanha uma sequência literalmente em tempo real. A abertura em plano sequência mostra pra gente como esse mal se manifesta, como ele se transmite, como ele poderia ser interrompido, tudo isso num único plano, com muitos movimentos, muitos efeitos visuais e um acidente chocante. Adiante, a gente tem outro plano sequência envolvendo a Skye dentro do apartamento dela, quando ela vai entrar no banheiro, vai destruir uma série de coisas e novamente uma coreografia de câmera, uma atenção para o que está sendo visto e onde, que é muito belo e muito apropriado para o cinema de terror. Em paralelo, Sorria 2 é um desses raros filmes de terror comerciais que visam o grande público e não tem medo de exagerar. Por exemplo, a gente tem um ataque de dançarinos sorridentes, com aquele sorriso ameaçador. Nas mãos da grande maioria dos cineastas, isso teria se tornado patético, mas aqui ele sabe muito bem como orquestrar o que a gente vê ou de qual lado ele surge e termina com uma alegoria bastante forte do abuso sexual. Além disso, o final, que eu não vou comentar aqui, fica tranquilo, não tem spoiler, eu vou dizer apenas que ele é muito importante, ele é muito bem pensado nessa maneira de representar o peso que se aplica às mulheres entre a vida pública e a vida privada. Por isso eu realmente considero o Sorria 2 um filme muito, muito bom. Quando eu saí da sessão de imprensa e estava conversando com os colegas, conversando com assessores e dizendo que eu achava realmente um dos grandes filmes do ano, o pessoal falou, calma lá, tá, ele dá medo, ele é bem feito, mas lindo, belo, ele é um filme de terror, ele tem que dar medo, só isso. E isso é uma coisa que chama bastante atenção pra mim, porque a gente é educado enquanto cinéfilos a achar que um filme de terror é algo menor, que a função dele é apenas assustar, mexer com os meus nervos e meus sentimentos e ponto final. A gente foi criado por toda a história do cinema a sobrevalorizar os dramas, eventualmente uma comédia, um romance, como os gêneros principais do cinema, aqueles que se aproximam mais da realidade. Enquanto tudo que é mais fantástico, sei lá, desde o cinema de super-heróis até o cinema de terror com seus monstros, não são vistos como algo sério ou algo que pode ser bonito. Se eu tenho sangue, eu tenho vísceras, ele não pode mais ser belo ou elegante ou bem dirigido. Quando a gente olha para os grandes festivais internacionais de cinema como Cannes, Berlim, Veneza ou as grandes premiações como Oscar e o Globo de Ouro, os filmes recompensados, aclamados, valorizados são quase sempre os dramas. Os filmes de terror não são inseridos nesse grupo e por isso a gente também é levado automaticamente a considerar que o terror não deveria pertencer à mesma categoria, mas por essa capacidade de fugir ao real, de representar os nossos monstros internos, as nossas fobias, nossos delírios, nossos medos, nossos traumas, o terror pode sim ser profundamente criativo. O Parker Finn e os estúdios Paramount conseguem trazer ao cinema uma pesquisa de linguagem que a gente dificilmente encontra no circuito mais amplo. E nesse sentido, o filme se insere nessas grandes obras de terror muito boas e muito inteligentes, como por exemplo Hereditário, Corrente do Mal ou Homem Invisível. E esse é um cinema de primeiríssima qualidade. É isso, eu fico por aqui hoje. Me diz aqui nos comentários se viu, se vai ver Sorria 2, se gostou. Siga o canal do Meio Amargo acima, ative as notificações. Me segue nas redes sociais também, @meioamargocine e no próprio site meioamargo.com, onde tem novos textos que eu atualizo diariamente. Até a próxima!